Você já trocou de tênis achando que isso resolveria a sua dor no calcanhar e nada mudou? Ou investiu numa palmilha e ficou na dúvida se realmente funciona? Então, hoje eu vou te explicar o que a ciência mostra sobre palmilha nas fascites plantar e também o que fazer se você trabalha o dia inteiro usando calçado de EPI. Eu sou a Andréia, fisioterapeuta, formada há mais de 20 anos. Então, assiste esse vídeo até o fim, aproveita e se inscreve no meu canal e não esquece de deixar o seu like. Então, pessoal, as palmilhas, elas não são apenas uma opinião clínica. Estudos mostram que as órteses plantares, as palmilhas, né, elas ajudam na redução da dor, inclusive aquela dor forte ao acordar, e também melhoram a função do pé. Agora, deixa eu te explicar de forma bem simples o que a literatura mostra sobre o uso das palmilhas, né? Primeiro, ocorre uma redução da dor na escala EVA. O que é a escala EVA? É uma escala de 0 a 10, onde 0 significa nenhuma dor e 10 é a pior dor imaginável. Então, muitos estudos mostram que pacientes que usam palmilhas adequadas, eles apresentam redução significativa nessa escala. Ou seja, a dor não some magicamente, mas ela diminui de intensidade, tá? Então, EVA o que é? É escala visual analítica. Então, você olha e você diz que nota que você dá para a tua dor, tá? Então, existe uma redução quando você olha essa escala antes e depois, tá? Se existe uma redução, isso vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida. Segundo ponto muito importante, gente, existe a melhora da dor matinal. Quem tem fascite plantar ou dor no esporão sabe do que eu tô falando, né? Aquela primeira pisada de manhã parece um choque no calcanhar. Então, o que acontece? A palmilha, ela vai ajudar a redistribuir a carga ao longo do dia, e isso vai diminuir essa tensão acumulada na face plantar. Com isso, né, muitas pessoas relatam que a dor ao acordar diminui progressivamente. Outro ponto, gente, melhora da dor após longos períodos em pé. Para quem trabalha muitas horas em pé, principalmente usando calçados rígidos ou EPI, a sobrecarga mecânica ela é constante. Então, a palmilha ela pode atuar, né, como um elemento de amortecimento e melhor distribuição da pressão, tá? Isso não vai eliminar a carga, tá? Mas melhora a tolerância do tecido à carga. E isso é fundamental. E por fim, né, o uso de palmilha é um tratamento conservador amplamente aceito. Então, as palmilhas elas fazem parte do que chamamos de tratamento conservador, ou seja, são uma alternativa antes de pensar em infiltração ou cirurgia, tá? Então, a palmilha é uma das opções terapêuticas, principalmente quando associada a exercício e educação do paciente. Importante, gente, ela não é cura isolada, mas é uma ferramenta válida, segura e respaldada na literatura. E como que a palmilha funciona, né? Então, gente, algumas palmilhas, elas possuem um apoio estratégico, tá? Na parte anterior do seu pé, tá? Chamado de elemento infracapital. Então, esse apoio, ele redistribui a carga. Em vez de concentrar toda a pressão no calcanhar dolorido, ele ajuda a espalhar melhor o peso, tá? Então, isso vai diminuir a tensão na fáscia plantar. Gente, mas e como que a gente sabe que isso realmente funciona, né? Vocês sabiam que existe um exame da planta dos pés que se chama baropodometria? É como se fosse um mapa de calor da sola do seu pé. Assim como na previsão do tempo, a gente vê áreas mais quentes em vermelho, o exame mostra onde você pisa com mais força. Então vamos pensar assim, né? Imagine você pisar na areia molhada, algumas partes vão afundar mais o seu pé, outras não vão deixar tanta marca. Então a baropedometria ela faz isso com tecnologia, ela mede onde existe um excesso de pressão no seu pé. Na fascite plantar, muitas vezes nós vemos a concentração da carga no calcanhar. Então, com a palmilha adequada, a gente consegue redistribuir essa pressão. E o exame, ele mostra isso antes e depois. Então, não é só a percepção, né? Isso pode ser mensurável, tá, gente? Existem, né, fisioterapeutas que eles têm um curso, tá, para fazer esse exame de baropodometria. Normalmente, esse é um exame que ele tem um custo particular, tá? Então, ele é feito por um profissional de fisioterapia, tá?
E depois que você faz esse exame, tá? Daí pode ser feita uma palmilha específica para o seu pé. Então, gente, uma coisa muito importante entre a palmilha personalizada, a palmilha que é feita para você, e a palmilha pré-fabricada, né? Então, palmilhas feitas sob medida, elas costumam ter resultados mais precisos, né? Por quê? Porque ela permite ajustar a altura do arco, o posicionamento do apoio. Mas as palmilhas pré-fabricadas, elas também ajudam, principalmente quando indicadas e associadas aos exercícios. Então, quando a gente pensa no uso de palmilha para redução da dor na planta dos pés, a gente tem que pensar o seguinte, que palmilha sem exercício é suporte e palmilha com exercício é reabilitação. Não existe um tratamento isolado. Então, você pode mandar fazer uma palmilha para o seu pé ou comprar uma palmilha pré-fabricada. Porém, se você não tiver o exercício junto, gente, o resultado do teu tratamento ele não vai ser tão bom, tá? Então, não existe tratamento isolado, só com palmilha, tá? A gente precisa também fazer o exercício físico. Quando a gente pensa em fazer um exame, uma palmilha para o seu pé, é muito importante. Por quê? Porque ela vai ser feita especificamente para você, avaliando os pontos de pressão do seu pé, né? Então, todas as adaptações, tudo que for feito vai ser pensado no seu pé. Mas os estudos dizem, né, que também existe um benefício quando você precisa comprar a palmilha pronta, né? Então, também existe um resultado benéfico, e sempre quando estiver associado com exercício. Agora, né, se você trabalha usando bota de segurança ou calçado de IPI por 8, 10 ou 12 horas por dia, daí essa situação ela muda um pouco, né? Por quê? Porque geralmente esses calçados são mais rígidos, existe pouca absorção de impacto, né? Eles não têm muita flexibilidade e também não tem muita ventilação. Daí você pensa, o que é que eu vou fazer se eu tenho que usar o calçado que a empresa me oferta? E essa é uma dúvida, né? Algo que muitos dos meus pacientes pensam, né? Eles chegam no consultório e falam, tá, mas eu tenho que usar durante horas o meu sapato de EPI. E o que que eu faço, né? Então, eu vou estar falando para você algumas estratégias, tá? Que você pode estar pensando se você usa, né, calçado de IPI aí durante horas durante o seu dia. Então, gente, não se esquece, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no meu canal, ok? E sobre a importância dos exercícios, né, gente? Então, é muito importante, tá? Você tá realizando alongamento da fáscia plantar, da panturrilha, isso daí continua sendo fundamental. Agora, um ponto importante que quase ninguém fala, né? Sobre o uso diário das palmilhas por meses. Palmilha não é algo que você usa por 3 dias e tira a conclusão, tá, gente? Então, precisa ter um uso consistente diariamente, por algumas semanas ou meses, tá? O tecido ele precisa de tempo para se adaptar e a dor ela não vai melhorar de um dia para o outro, tá? Então é como qualquer outra estratégia terapêutica, precisa de constância e é isso que vai trazer o resultado para você. Então, pessoal, nós precisamos avaliar, né, se não há uma possibilidade de você usar palmilha dentro do EPI, tá? Talvez escolher um modelo com menor absorção de impacto. Outra coisa muito importante, tá, gente? Fazer micropausas para mobilizar o teu pé. Tá fazendo o alongamento da panturrilha durante o expediente. Evitar ficar parado na mesma posição. E trocar a meia, tá, gente? Às vezes durante o teu trabalho, para quê? Para evitar muita umidade dentro do teu pé. Eu sei que às vezes no dia a dia, ficar parado você não fica, né? Eu atendo muitas pessoas que trabalham como auxiliar de serviços gerais, então, né, me contam aí que sobem e descem escadas todo dia, toda hora. Mas às vezes, gente, você precisa, né, tá parando um pouquinho, mobilizando o teu tornozelo para cima e para baixo. Na hora ali, às vezes do almoço, tá fazendo aquele alongamento, puxando a ponta do pé para cima, né, para alongar a tua panturrilha, trocando de meia durante o trabalho, tá? Se não existe a possibilidade, né? Às vezes o teu EPI tá certinho pro teu pé. Pedir um calçado num número maior para que você possa colocar a palmilha dentro da EPI, tá? Evitar, gente. Tem gente que já sai de casa para pegar o ônibus, né? Com o calçado do EPI.
Não, gente, né? Vai com o teu tênis para o trabalho, com o teu tênis macio, chega lá, daí você coloca o calçado para trabalhar, tá? Às vezes você pode não conseguir trocar o calçado do trabalho, tá? Mas você pode conseguir melhorar o ambiente interno desse calçado, tá? Então vamos pensar nisso, ok? Outro ponto importante, pessoal. Materiais mais macios ajudam na absorção do impacto, tá? Então, palmilhas feitas com materiais mais macios ou com tecnologia de amortecimento vão ajudar a reduzir picos de pressão, principalmente no calcanhar e no antepé. Isso significa menos sobrecarga pontual, tá? Mas atenção, absorver impacto não é a mesma coisa que corrigir a causa da dor, tá? Ela ajuda no conforto, ajuda na distribuição da carga, mas não vai fortalecer o seu pé. E aqui está o ponto mais importante de todos, tá? A melhora estrutural depende do exercício. Então, se existe fraqueza muscular, se existe déficit de controle, se existe uma sobrecarga repetitiva, nenhuma palmilha vai resolver isso sozinha, gente, tá? Então, o que promove adaptação real ao tecido, o que que é? Fortalecimento, treino de resistência, melhora da mobilidade e progressão de carga adequada, tá? Então, a palmilha ajuda quando o teu corpo realmente está forte e quando tem um movimento, tá? Então, para resumir, gente, vocês precisam de consistência no uso, tá? Para que ela faça efeito e de fortalecimento muscular desse pé, tá? Então, gente, a palmilha, ela reduz a sobrecarga, e o exercício, ele vai tratar a causa do problema. Então, gente, quando a gente tem dor na planta dos pés, não é apenas comprar um tênis caro, uma palmilha qualquer, tá? É entender como o seu pé distribui carga, corrigir a biomecânica quando necessário e associar isso a um programa de reabilitação. Então, se você usa EPI, isso é mais importante ainda, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que trabalha o dia inteiro em pé e vive reclamando de dor no calcanhar, tá? Deixe o seu comentário. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!